Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos tratar com um pouco mais de detalhe a técnica de chunking, que é a técnica de você particionar os seus arquivos, né? Então, o arquivo que você vai usar no RAG, pode ser um ou mais, a gente já viu técnicas de juntar isso, né? Você vai ter que particionar isso em pedaços, esses arquivos. Você vai entregar eles numa string única, mas você vai, de alguma maneira vai ter que particionar isso para depois você fazer uma análise de similaridade para encontrar quais são os blocos mais relevantes, porque você não pode enviar todos os blocos para a LLM. Isso vai estourar a capacidade do prompt da LLM, que geralmente é uns 16K. Então, vamos ver nesse vídeo aqui. Chunking.ipynb está lá na pasta da Udemy, né? Bom, então primeiro que a gente vai fazer é ler o arquivo .env, né? Que é onde tem as chaves. Aqui fez uma maneira aqui um pouco diferente, mas no fundo é a mesma coisa. Esse os.getcwd é o diretório corrente. Aí ele converte aqui os.pathjoin, ele vai dar um diretório absoluto, tá? O diretório completo é o appdir. Aí ele vai chamar o .env, ele vai pegar o nome do arquivo, que vai ser o appdir, que é o diretório completo, absoluto, mais o nome do arquivo, que o nome do arquivo .env. No fundo, isso aqui vai acabar dando load no .env e vai ler as variáveis do mesmo jeito. Deu true, ok. Se der true, é porque ele conseguiu ler o .env. Se você não conseguiu ler, é porque você não tem um arquivo .env no teu diretório Udemy, né? Deve funcionar, porque a gente já fez outros vídeos, né? Bom, o meu texto, ele está na pasta dados, ele se chama restaurantes.txt, tá? Eu vou trabalhar com esse texto. Então, o que a gente vai fazer com esse texto? Eu vou chamar uma ferramenta de splitter, que a gente já usou essas ferramentas, e vou tratar aqui duas delas, né? O Character Text Splitter e o Recursive Character Text Splitter, né? Então, o Character Text Splitter, eu estou aqui passando para ele os blocos de 401 bytes, aqui que eu estou chamando, e o separador é quebra de linha, e eu então vou aplicar a função split text em cima do meu texto raw data. Raw data é o texto completo. Vamos ver aqui que tem raw data, só para ver o que tem aqui. É o que ele foi lido do texto, ó. Raw data, ele leu o texto tal como está lá no TXT. Aqui com print, eu coloco as quebras de página, já representa as quebras de página. Então você vê que tem umas quebras de páginas aí, tá? Então são alguns parágrafos com algumas quebras de página. Fala sobre um restaurante, tá? Bom, pegue isso, split, dê um split nesse texto com blocos de 401. Vamos ver como é que ele vai separar isso no recurso, no Character Text Splitter. Então ele criou, na verdade, ó, eu dei um print lá em docs para ver quantos blocos ele criou. São 6 blocos, ó. O primeiro bloco vai daqui até aqui, ele quebrou legal, ele quebrou exatamente na linha. Eu pedi para ele usar como separador a linha, tá? Ele quebrou certinho na linha aqui, o primeiro bloco, seria o bloco 0. O bloco 1 é esse aqui, o bloco 2 é esse aqui, esse aqui é meu bloco 3, 3, né? Estou contando do 0. Esse aqui é o 4. E esse aqui é o último bloco, que é o 5. O índice 5 seria o sexto bloco, na verdade. Está contando de 0 até 5. Então, você vê que ele quebrou certinho nas quebras de linha que eu passei para ele. Tá? Se eu colocar aqui um bloco de menores, por exemplo, vamos supor que eu queira fazer com um bloco de 100. Ele vai começar a chiar, mas ele vai dividir. Ele continuou dividindo nos mesmos 6, não mudou nada. Continuou quebrando nas quebras de linha, não mudou nada. Só que ele deu umas mensagens de alerta. Ó. Teve um bloco aí que teve 329. A contagem de chunks foi de 329. Excedeu o de 100. Tá?
mas ele continuou dividindo do mesmo jeito. Para eu sumir com essas mensagens aqui, eu tenho que escolher um chunk size maior. Então, por exemplo, se eu escolher um chunk size de 400, eu vou ter provavelmente uma mensagem só, né? Que é esse daqui, o 401, que extrapolou. Se eu botar 402, eu já não vou ter mais nenhuma mensagem. Mas ele sempre está dividindo em 6 aqui, porque ele está sendo guiado pela quebra de linha, tá? Vamos agora usar o Recursive Character Text Splitter. Exatamente a mesma função, é a mesma coisa. São os mesmos parâmetros, só que agora o chunk size eu estou colocando de 200. Então, a minha função é split text, também do mesmo jeito. E eu vou rodar e ele, no Recursive, que é esse aqui, né? No Recursive, ele deu, então, 6 mensagens. Ou seja, ele acabou quebrando da mesma forma. Ele quebrou da mesma forma. Tá? Com o Recursive Character Text Splitter. Você veja que aqui ele já não deu nenhum warning por causa de tamanho. Ó, quebrou do mesmo jeito. Ele não deu nenhum warning por causa de tamanho. A única diferença que pode ver aqui, ó, é que no Character Text Splitter, o barra N, a quebra de linha, não foi para lugar nenhum. Ó, no bloco, no primeiro bloco está aqui, o segundo bloco, ele já começa e a quebra de linha não foi para lugar nenhum. Aqui, a quebra de linha, ela foi aqui para o bloco seguinte. E depois aqui ela foi para esse bloco. Ele não sumiu com as quebras de linhas. As quebras de linhas foram levadas para dentro do chunk. No mais, deu a mesma coisa. Tanto o character text nesse exemplo aqui, não deu grande diferença. Quem fez a diferença dos blocos realmente é o separador. Tá? Vamos aqui um outro exemplo aqui. Tá? Peguei um texto e eu estou usando aqui 2 splitters, o Character Text Splitter e o Recursive Text Splitter, com os mesmos parâmetros. Ó, um chunk size bem pequeno, de 3, chunk overlap de 2, um separador de quebra de linha. Vamos ver como é que ficou. Ele reclamou. Quem reclama é sempre o Character Text Splitter, tá? Tá reclamando. Mas nos dois casos, você vê que eu imprimi aqui Character Text Splitter, é esse aqui, que deu 3 blocos. E no Recursive também os mesmos 3 blocos. Ou seja, não houve diferença significativa. Se eu quiser sumir com isso aqui, eu boto aqui um chunk size de 100, por exemplo, está acima do menor chunk size, que era 84. Então isso aqui já vai sumir o warning. Mas de qualquer maneira, isso aqui não trava o programa. Passou sem warning. Ele são só warnings, né? Dizendo, mas ele continuou quebrando pela quebra de linha. Aqui um detalhe que a parâmetro aqui do Character Text Splitter é separator. E do Recursive é outra, separators. Eu tenho que estar na forma de uma lista. Mas tudo bem. Ou seja, não houve também grande diferença de um para outro aqui. Tá? Aqui também há mais um texto. Que aqui ele está com chunk size de 100. Eu tenho um texto aqui. Que ele aqui, ele separou em dois textos. Ele quebrou em 2 blocos isso aqui. Então, essa frase aqui, ele quebrou em 2 blocos, no Recursive. Tá? Agora, no Character Splitter, você vê que eu não estou colocando separador de quebra de linha agora. Tá? Aqui no Character Splitter, e nesse Recursive Character Splitter, estou chamando outra função, estou chamando a função Create Documents. Aqui eu chamei a função Split Text, não fez grande diferença. Agora eu estou chamando a função Create Documents. Então, Create Documents, primeiro com Recursive Character Splitter, ele quebrou em 2. Essa frase pequena aqui ele quebrou em 2, que foi exatamente na quebra de linha. Ele quebrou em 2. Agora aqui, eu vou colocar os mesmos parâmetros, 100, 220 length false, tudo igual.
e vou rodar aqui Character Text Splitter. Ele agora botou tudo numa só. Ó, você vê que se eu colocar aqui ele vai me dar erro, porque não existe esse bloco. Ó, deu erro. Não existe esse bloco, só tem um bloco só. Então aqui teve diferença. Aqui teve diferença do Character Text Splitter para o Recursive Character Text Splitter. Aqui, o Recursive Character Text Splitter, ele usou a quebra de linha como separador. E esse aqui não. Usando essa função aqui, Create Documents, tá? Bom, essa aqui é só para uma adenda, a gente já usou essa função do tick token, que é para calcular o número de blocos, tá? Então, o número de tokens, na verdade. Então, aqui eu peguei a nossa frase, State of Union, tá? E calculei o número de tokens. Tokens deu 42. Agora, na contagem dele, dá diferente, tá? Por exemplo, eu vou forçar aqui uma contagem de bloco bem menor. Vou botar um bloco de 10 em overlap de 2. Ó, não extrapolou ainda. Cinco overlap de 2. Aqui nesse caso, você vê que, por exemplo, nesse caso daqui que a gente estava fazendo, que estava dando os problemas de contagem, que é esse aqui, ó. Esse aqui, se eu colocava um índice baixo, né, por exemplo, se eu botar um bloco de 30, um bloco, parece que era 80, né, que dava, né? Ó, tem uns chunk sizes aqui de 329, tá? Se eu peço para contar, por exemplo, o doc 0 está dando 329. Se eu peço, eu acho que doc 0 ainda está aqui. Se eu pego aqui doc 0, não. Aí tem que ver qual é o nome da variável. É docs. Doc 0 já está dando 102. Aqui está uma contagem diferente. O tick token, ele não conta exatamente o mesmo valor que aqui o Character Text Splitter está contando. Bom, é uma aproximação. Tá? Bom, aqui tem mais algum teste. Agora eu queria terminar essa aula aqui falando de uma outra maneira de fazer o chunking. Aqui a gente viu duas funções, né, o Character Text Splitter e o Recursive Text Splitter. Tem uma outra maneira de fazer esses blocos, que é o Semantic Chunking. O Semantic Chunking, ele vai fazer uma coisa interessante. Eu não preciso dar tamanho de bloco. Ele vai dividir os blocos da melhor maneira dele. E ele vai juntar blocos. Ou seja, blocos que têm semanticamente muito parecidos um com o outro, ele vai colocar num bloco só. Então, o número de blocos, ele vai tender a diminuir. Aqui eu uso aqui o Text Semantic Chunker, eu uso essa ferramenta, e eu vou usar em cima do Raw Data. O Raw Data é aquele nosso texto lá dos restaurantes. A gente havia visto lá que ele tinha dividido em 6 chunks, né? Aqui no Semantic Chunker, ele grupou em 2, ou seja, teve chunks, esse é o primeiro e esse aqui é o segundo. Ele pegou chunks que tinham semanticamente significado parecido e colocou num só, tá? Tem uma terceira maneira ainda de fazer chunk. Tem uma terceira maneira de fazer chunk, que é eu, ao invés de usar essas funções, Semantic Chunker, Character Text Splitter, né, que é quem está fazendo o split, né, eu posso pedir para a LLM fazer o split para mim. É uma outra possibilidade. Eu posso pedir para ela fazer o split para mim. O problema que vai ser é o tal negócio. O problema que vai ser é que o prompt da LLM, ele não é um prompt muito longo, ele só cabe 16K.
Então não vai dar para dividir um texto muito grande. Aqui ele montou um prompt que é o seguinte: ó, você é um especialista em identificar o significado semântico do texto. Você envolve cada pedaço do texto nesses caracteres aqui, maior e menor. Por exemplo, tem esse texto aqui: o gato curioso empoleirou-se no parapeito da janela, babá. De repente o barulho assustou, fazendo o gato congelar no lugar. Resultado: ele vai botar assim, ó: o gato curioso empoleirou-se na janela, é o primeiro pedaço. Segundo pedaço: com um salto rápido ele estava no chão. O terceiro pedaço: de repente um barulho o assustou. Então ele conseguiu quebrar em 3 conceitos aqui e colocou isso marcado por blocos, tá? Então eu vou mandar isso para a LLM, depois eu vou chamar a função de split. A função de split vai fazer o seguinte: ela vai pegar esses marcadores, aqui tem uma expansão regular, vai pegar os marcadores e vai passar isso para uma lista, que vai ser o meu chunks, tá? E depois eu vou cortar os espaços em brancos no início e no fim, tá? Então, o que eu faço? Eu chamo essa minha classe GPS Splitter, tá? E depois eu vou chamar, então, a função splitText, passando meu texto, raw data. O que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer a análise desse texto, dividir em conceitos, e cada conceito vai colocar num chunk. Então, eu mandei imprimir aqui o response, isso aqui é a resposta da LLM. Ó. Você vê que está tudo entre esses maior e menor. Aqui ele fez vários, mais de uns 16 pedaços. E como é que ficou a resposta? É nesse GPT-Docs aqui. Então, é uma lista onde ele substituiu, então, esses maiores e menores para dar o início e fim de cada chunk. Então, ele fez aqui, no final, 16 chunks. Tá? Então, você vê que nosso character o nosso character text search tinha feito em 6. Aqui ele já colocou em 16. Praticamente ele dividiu cada chunk com uma frase, né? Cada frase ele colocou em uma chunk. Ele não dividiu por parágrafo, ele dividiu por frase. Então acabou dando 16. Então isso aqui é uma alternativa, só que com um problema. O problema é que se eu passar do limite do prompt do meu LLM, ele não vai dividir, né? Bom, então, resumindo. Bom, eu tenho esse Semantic Chunker, ele é particularmente interessante para você dividir documentos longos para indexação. Então, você está facilitando o trabalho de indexação. Então, o Semantic Chunker pode ser usado para criar chunks menores que ainda mantêm uma coesão. Os chunks falam do mesmo assunto. Outra questão. Eu posso dividir em trechos menores com significado completo para melhorar a qualidade de treinamento de uma rede. E também é bom para gerar resumos. Então, o Semantic Chunker pode ajudar a identificar as partes do documento que devem ser mantidas juntas. Então, já é uma primeira abordagem para a tua solução, usar o Semantic Chunker. O Character Text Splitter, ele divide o texto com base lá no tamanho lá dos tokens, né? Número de tokens. Ele não leva em conta essa semântica. E o Recursive Character Text Splitter também. Ele não leva em conta a semântica. Só que ele leva em conta delimitadores diferentes, né? Parágrafos, frases. Então ele tem mais possibilidade de usar delimitadores. Mas por quê? Porque você viu aqui, a gente se lembra aqui que a gente viu aqui no Character Text Splitter, você passa um separador só, certo? No Recursive Character Text Splitter, você passa uma lista. Então, você pode passar mais de um separador. Então, ele tem mais recursos aqui para fazer separador. Basicamente, é isso aí. Então, aqui temos 4 abordagens, né, para fazer o chunking com Character Text Splitter, Recursive Character Text Splitter
Semantic Search Chunker, Semantic Chunker, e ainda temos a opção de chamar a própria LLM para ela fazer o chunk para a gente. Então são 4 soluções. Essa daqui da LLM é um pouco mais complicada, porque se eu tiver um texto longo, ele não vai ter prompt para isso, né? Mas, enfim, são abordagens aí para se fazer o chunk. Muito obrigado, então.